configuração. Vê aí na configuração. Não. Vê aqui nessa setinha. Na setinha. Já tô vivo. Galera, voltamos. Foi... Vamos lá, galera. Vamos retornar. Isso, show de bola, gente. Obrigado. Vamos lá que tô esperando aqui já o... Isso. Leandro já vai estar... Manu entrou. Sol, Adriano. O Arley, só tô aguardando. Show, Arley. Valeu. Leandro, voltamos. A gente tem aqui o Arley também presente. Melhorou o som? Ainda tá? Melhorou? Melhorou? Hoje a internet não tá muito legal, não. São as intercorrências de live. É bem comum. Pois é. Mas assim, interessante você voltar a falar sobre os benefícios. Olha, Joyce, mãe do Brian, show, boa noite. Brian não. Tô mandando aqui pro povo também. Cauã. Mãe do Cauã. Cadê? Show. Joyce, beijão. Vamos lá. Leandro, a gente vai continuar porque assim, é interessantíssimo esse papo. De repente, mais pra frente, a gente vai fazer mais um outro aí. Porque você é um baita de um profissional. Né? Tanto na área da deficiência ou não. Você ainda tem uma equipe ainda que corre, né? Que tem várias premiações, muito bacana. Então tem muitos outros assuntos aí pra fazer. Pra gente conversar e né, você acho vindo de você. Tá vindo de mim e de você. Ah, tá os dois agora? Ih, meu pai. É a internet. Nesse momento aí é a internet. Deve ser da internet que não tá. A minha também não tá muito bom. Tenta colocar seu telefone no silencioso. Já tá. Já tá? O menino já é 10 já. Então vamos lá, vamos prosseguir. Manu, boa noite, Manu. Então, vamos lá. Então, quais são os benefícios para o teu público? Então, meu benefício para o público, literalmente, é a melhora da performance funcional. E, como eu estava dizendo, como é que eu Respire Pilates hoje? O Respire Pilates hoje é um local, né, de melhora da performance funcional e principalmente profissional. Hoje a gente trabalha desde o treinamento especializado para os militares que são da Vila Militar, pela proximidade que nós temos com a Vila Militar. Então a gente trabalha toda uma parte de performance endurance para as pessoas que estão fazendo algum tipo de curso militar, desde a Brigada Paraquedista, a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ou até mesmo preparação para o dia a dia da vivência militar, e chegando até os deficientes, né, que cada um com a sua demanda chega como um ponto de interrogação na sua primeira vez, e toda a equipe, essa maravilhosa equipe do Respire Pilates, ela tem esse cunho de receber e entender a necessidade de cada aluno, entender a necessidade de cada pessoa que ali chega e fazer da melhor maneira possível, né? Então os benefícios hoje a gente tem desde a melhora da performance, né, profissional e funcional, até a reabilitação. Eu vou até citar um caso maravilhoso que a gente teve essa semana. Nós ingressamos com um cadeirante amputado do ano de 2017. Né, ele tem uma amputação bilateral e ele simplesmente perdeu a vontade de fazer a atividade. Né? Ele, em vez de ter uma cadeira convencional, ele tem uma cadeira elétrica, e a partir da primeira aula, não precisou 5, 6, ele teve uma primeira aula em que ele conseguiu realmente entender a necessidade que faz o movimento. Então, movimentar-se se faz necessário não só para ganhar tônus muscular ou ganhar uma rigidez muscular, mas também em questões de atividade diária. Então você vê que a melhora da postura ela é característica já no primeiro atendimento. Então, através desse
estado de entendimento do que é a modalidade, da melhor maneira que nós podemos direcionar a ele, a gente tem um avanço. Então, um usuário que fez na sexta-feira, hoje totalmente diferente. Então, a gente conseguiu ver um avanço, né, num espaço curto, um avanço gigante com ele. Então, uma postura mais ereta, uma condição autônoma no aparelho bem melhor, né? Ele já tem uma autonomia na fluidez do movimento, ele já produz o movimento de uma maneira mais exata, que são dois pilares do Pilates, trabalhar o movimento fluente e o movimento preciso, entendendo que fluidez é diferente de precisão. Precisão eu busco realmente o recrutamento de toda aquela musculatura de uma melhor maneira possível, em questões cinéticas e biomecânicas, né? E o movimento fluente é deixar, né, galera, acontecer, deixa a coisa acontecer e não fica segurando o movimento. Então a gente tem esse exemplo maravilhoso, que é um exemplo curto, e um benefício direcionado também à deficiência, uma DAO que a gente tem, uma DAO maravilhosa, né? Ela, em questões de movimento, ela é totalmente autônoma, mas em questões cognitivas a gente, às vezes, ainda deixa a desejar, claro, da deficiência também, né? Então, para a gente que trabalha com deficiência, a gente tem que ter esse entendimento. E, através do Pilates, ela teve um desenvolvimento lindo, maravilhoso, ela ama dançar, né? E ela tem um desenvolvimento maravilhoso na dança, através do Pilates, com essa consciência corporal, até porque todo o DAO ele vem apresentar um grande volume corporal, né, oriundo da deficiência, de toda a questão genética da deficiência. Então o volume corporal do DAO ele é característico. Fora as questões cardíacas também, então o Pilates ele vem nessa melhora da possibilidade cardíaca, porque através do ciclo respiratório e toda a contração muscular que é exercida em questões de movimento, em segmentar o movimento, apresentar uma melhor adaptação para aquilo dali, a gente vai ter um benefício cardíaco também. E principalmente a autoimagem, né, pessoal? Conseguir entender que o seu corpo ele faz parte daquele espaço, né? Não em questão de, eu sou muito legal, eu sou muito bonito. Não, mas entender que o seu corpo faz parte do espaço e você conseguir interagir com aquele espaço da melhor maneira possível. Seja em questões sociais, seja em questões de deslocamento, o que seja. Então, por isso, trabalhar, né? Bastante tônus muscular, não é isso? O fortalecimento, porque o DAO também, a gente vê muito com frouxidão ligamentar, né? Ainda mais os mais novos, né? Então, para isso, eles não estão predispostos à atividade. Muitos gostam de ficar sentadinho e não fazer nada. Mas também é sempre, a família tem que dar esse apoio, né? Sempre mostrar que a atividade física, que o movimento realmente vai trazer benefícios. Então não adianta nada também trabalhar com crianças, né? E se os pais são sedentários, como é que essa criança vai se movimentar ou vai ter algum futuro de atividade? A gente tem a obesidade, a gente vai ter outras situações cardíacas, tudo pode estar acontecendo também com a obesidade, né? Então, dentro do Pilates também vai trabalhar esse fortalecimento, vai trabalhar o gosto da atividade do tônus muscular, né, preparar esse corpo para que ele realmente possa conseguir receber, né, os estímulos e ele poder fazer com mais autonomia, né, e funcionalidade. Exatamente. E como eu disse, o Pilates ele se adapta à sua realidade e não você à realidade do Pilates, o que é um grande avanço, né, uma vez que você não tem a necessidade de, eu não consigo fazer esse exercício, então toda a equipe vai buscar a melhor maneira de você reproduzir aquele exercício da maneira mais fidedigna possível à sua realidade e não a realidade esperada pelo profissional. Então, esse entendimento está pautado nisso também. Qual é a sua realidade de movimento? Uma coisa é eu esperar um movimento seu e outra é você me apresentar uma condição debilitante para produzi-lo, né? Então, a gente entende que a atividade ela vai se adequando, né, à sua condição física e você, através das aulas, vai ganhando um tônus muscular, vai ganhando uma consciência corporal. Até amplitude articular, né? Exatamente. E aí você vai conseguindo executar da melhor maneira possível. Mas a gente precisa dessa amplitude para a gente, por exemplo, subir uma escada mais larga, por exemplo. Subir uma escada, por exemplo. É verdade. Ou então saltar uma poça, subir uma calçada, subir num transporte público. São coisas do dia a dia, né? Falar de Pilates é falar do dia a dia. E eu tenho uma filosofia que o Pilates não é uma modalidade, ele se torna uma filosofia de vida. Porque
no momento que você consegue entender que os 5 princípios do Pilates eles vão te nortear para a vida toda, que são fluidez, respiração, precisão, controle do core e coordenação, equilíbrio, fluidez do movimento, controle do core e precisão, eles vão ser os pilares da sua vida. Você vai fazer isso em qualquer atividade, seja subir no coletivo, seja fazer uma atividade dentro de casa, seja até mesmo, né, fazer uma coisa que a gente estava colocando anteriormente. As pessoas acham assim, poxa, muitas das vezes uma disfunção, né, em questões de intestino, uma disfunção até mesmo em questões sexuais, né? O Pilates ele consegue ter essa possibilidade de estar trabalhando, não em questões mesmo de movimento, mas trabalhando os músculos responsáveis para aquela ação acontecer, né? Que são os músculos internos do abdômen. Então, uma incontinência urinária a gente consegue trabalhar através de uma respiração mais apurada, num ciclo respiratório, trabalhando o períneo, uma questão mais sexual das pessoas que têm algum tipo de disfunção também, principalmente disfunção erétil, a gente consegue trabalhar através dessa musculatura pélvica. Então, são questões que o Pilates também influencia diretamente. E a gente sai totalmente daquele lance de performance. A gente começa a falar de corpo, de necessidade corporal. São coisas do dia a dia, né? Principalmente nas idades mais avançadas que a gente vai ter isso. Vai ter uma disfunção erétil, vai ter uma incontinência de fatores oriundos, né, do desgaste natural e fisiológico do corpo. A posturação, nesse tempo da pandemia, o que acontece? Todo mundo foi com o celular, todo mundo ficou acomodado, então a postura aqui, ó, piorou. Né? Então isso também é trabalho Pilates, de você ter consciência do próprio corpo. Exatamente. E principalmente na pandemia, como você mesmo tocou, né? Não em questões físicas, mas em questões mentais. Né? Hoje, a pandemia ela veio realmente para mostrar o quanto o ser humano é frágil, seja em questão física ou seja em questão mental. Porque ficar 30, 40 dias dentro de casa, para as pessoas que moram sozinhas, é claro. E pessoas que é um pacote, né? Pessoa que mora sozinha, que é do grupo de risco, né? E sozinha mesmo por natureza não consegue interagir bem. Como é que será que essas pessoas ficaram em questões mentais? Né? E a gente tem uma série de fatores também a se pensar. E dentro disso, nossa empresa também pensou nisso, nessa possibilidade. Já que você não pode ir ao respiro, o respiro vai até você. Foi quando a gente... Foi no dia 16 de março, uma segunda-feira, me lembro bem, cheguei para a nossa querida Ana Paula e falei assim, pô, Ana, o governador mandou fechar, né? E a nossa Ana Paula, muito sensata, falou assim, a gente vai dar o passo 2. Né? Foi quando a gente sentou, fez uma reunião e decidiu, da melhor maneira possível, levar a atividade física às pessoas que necessitavam. A gente fez uma primeira experiência na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. O Respire Pilates foi o pioneiro a levar a atividade física de maneira online, né, para as pessoas. A gente conhece como home office, então a gente fez um home office de atividade para as pessoas já na quarta-feira. E isso foi interessante, porque enquanto as pessoas estavam pensando que a pandemia era brincadeira, que não, vai acabar rapidinho, não, isso é tranquilo, fechou, mas vai abrir, não. É sério, né? É uma condição viral de alta réplica, principalmente pelo trato nasal. Então, a gente tem que, principalmente por atender um grupo de risco, tem que se precaver, e foi o que a gente fez, levou a atividade física, e a gente tem resultados maravilhosos em questões principalmente de autoestima, de pessoas que estavam dentro das suas casas e que não tinham contato com outras pessoas e aproveitavam o momento de aula para estar interagindo, né? Para estar fazendo um novo normal, né? Que é realmente o novo normal, é o nosso novo normal. Como eu disse, a pandemia veio para mostrar o quanto nós somos frágeis. E é isso que o Respire fez, e ele saiu na frente e mandou isso para a galera, e a gente teve resultado maravilhoso, seja de consciência corporal, né? A Ana brinca comigo, na verdade, que o pessoal melhorou 100% no que era, porque dentro do presencial as pessoas já estão acostumadas com aquela cobrança do melhor movimento, do movimento perfeito, e quando elas se veem do outro lado da tela, do jeito que nós estamos aqui, só através do comando verbal elas têm um policiamento maior sobre os seus movimentos. E a gente teve, né, os movimentos com eles foram maravilhosos, a gente teve avanços maravilhosos, tanto físico quanto estético. Teve uma galera que teve um resultado incrível, mesmo treinando no online, né, e
Muito se tinha, não, o online não dá certo, o online não é assim, não é assado, mas quando a gente tem um trabalho sério e um trabalho pautado em princípios, né, com metas pré-estipuladas, divididos, sabendo o quanto de estímulo a gente vai levar para esse aluno, para esse usuário, porque não é levar a atividade, e sim de que forma você vai levar essa atividade ao outro. Né? Porque no online a gente não tem 100% de possibilidade de não machucar. Não, a gente tem 50% do profissional que está do lado de cá e da pessoa que está praticando desse lado aí de dar certo ou dar errado. Mas como ela fez isso? Que os 5 pilares, mesmo que inconscientemente, começou a fazer parte da vida dela. Então, eu venho direcionar de novo que não é uma modalidade, é uma filosofia de vida. Você conseguiu realmente colocar na cabeça das pessoas o quanto é importante entender o corpo, entender o que o seu corpo te oferece e o seu limite. Por isso o X-Frame, você vai até o seu limite e consegue entender aonde é o seu limite. Aí os nossos alunos, e você tocou num ponto assim também importante, Leandro, porque o nosso corpo realmente fala e a gente tem que parar às vezes no momento para a gente poder ouvir. Né? E o movimento, ele vai gerar também substâncias químicas, né, no nosso cérebro, que vão fazer o quê? Sensação de prazer, felicidade. Então, quando você coloca isso como hábito no seu dia a dia, gente, você vai acordar melhor, você vai dormir melhor, né? Os níveis de ansiedade, de depressão podem se regular, né? Então, tudo isso, nessas substâncias, a gente vai ter através de quê? De um movimento saudável. Não é só um movimento, né? Movimento, né? Esse aqui é não é esse movimento, é um movimento saudável, é um movimento saudável, é que a gente ouve muito, né? Qual atividade que você está fazendo? Levantamento de garfo, levantamento de copo. Então não é essa alterocopismo. realidade. É o alterocopismo, né? Ou alterogarfismo. E é interessante que você falou sobre os neurônios que são... Exatamente. Os neurônios que são disparados no nosso cérebro, a gente chama de circuito mesolímico dopamênico, né? Um nome gigante para falar de 4 hormôniozinhos que são liberados durante a atividade física, não só durante a atividade física, mas durante toda e qualquer ação de prazer. Né? E aí a gente tem também a questão do cortisol. Né? Quando a gente está muito estressado, a gente tem um disparo muito grande de cortisol dentro do nosso corpo, que vai fazer que aumente o nível de estresse. E quando a gente fala em questões de atividade física, isso pode ser prejudicial, porque a gente pode vir a desenvolver algum tipo de lesão, né, pelo aumento do cortisol e o nível de estresse lá em cima. E é interessante fazer justamente isso, uma atividade que te agrade. Uma atividade que te agrade porque você vai disparar esses hormônios de uma maneira mais positiva. Você vai disparar um número maior de hormônios dentro do seu cérebro. Exatamente. Entendi, e né? aí o Pilates, ele vai te dar todo esse suporte. E é gostoso praticar. Não é difícil praticar. Nem isso. Muito. O Pilates ele é aquela atividade que, além de ser atividade, ele vai ser uma questão de socialidade. Né? Você vai trabalhar o biopsicossocial das pessoas. Então, você vai conseguir trabalhar com que as pessoas interajam entre si, né? Diferente da academia. Se tiver alguém aqui que ama academia, né? Me desculpa, mas na academia a gente tem um perfil totalmente isolado, né? As pessoas ficam segregadas, cada um no seu aparelho, todo mundo dentro da sua bolha social, né? Principalmente os profissionais que ali trabalham, eles têm uma certa visão para direcionar para as pessoas. E no Pilates não, a gente entende que cada ser precisa de algo específico e principalmente em questão de socialização. Então a gente consegue fazer com que eles socializem entre si e o socializar faz parte do treinamento. Não é só cheguei, oi, tchau, vou embora. Não. Cheguei, interagir, conseguir trabalhar em sociedade, conseguir fluir em sociedade, é claro. Trabalhar em sociedade não é aquela aula, pessoal, que fica todo mundo falando os 55 minutos, não, tá? Naquele momento de respiro, pô, pessoal, tá brabo, né? Não sei o que lá, e volta de novo, né? E ali no Pilates a gente forma grandes amizades, né? São amizades que a gente faz, que a gente consegue ter uma confiança boa, porque você vê a pessoa superando o limite dela e muitas das vezes você se inspira. Quando eu falo de inspiração, eu tenho uma inspiração particular, que é a Dona Lília, né? Não sei se ela está na live, mas eu gosto de registrar esse momento. A Dona Lília é uma senhora
né? Uma senhorinha linda, maravilhosa, dos seus 65, se eu não me engano, e ela coloca todo mundo no chinelo, principalmente eu, e eu sou um fã, né, declarado da Dona Lília. Qualquer atividade, por mais complexa que seja, se você colocar para ela, ela vai desenvolver, né, da melhor maneira possível. Inclusive, ela correu e ela nunca acreditou que chegasse em primeiro na faixa etária. E a gente sempre acreditou nela. Pô, Dona Lília, a senhora vai chegar, a senhora vai chegar. E através do Pilates, né? O Pilates salva vidas. Sim, salva vidas. Porque ele consegue dar para você a possibilidade que talvez você não enxerga que tenha. Então, através dos exercícios, você consegue ver que você tem aquela possibilidade, que você consegue executar aquele movimento, por mais complexo que ele seja, né? E ela, pelos fatores da idade, é claro, ela vai apresentar algumas comorbidades quanto a pressão alta, ela vai apresentar problemas de joelho, entre outras coisas, mas a gente consegue controlar isso com a modalidade, porque, como eu falei, a modalidade ela se adapta à realidade do aluno. Perfeito. Você tocou em outro ponto, a gente já está finalizando, gente, mas em outro ponto. Muita gente, eu acho que 90% da população vai sentir dores na coluna, vai sentir dores ou tem alguma patologia de joelho, coluna, alguma coisa assim. Você tem esse público? É uma pergunta, mas tem que fazer. Você tem esse público também no Respire Pilates? Tem, então, principalmente os militares. Os militares sempre apresentam algum tipo de dor na coluna, né, oriundo da sua vivência de trabalho. E só que a gente tem um outro público também que não é militar, né? Então, muitas das vezes as pessoas que estão malhando de forma incorreta na academia apresentam algum tipo de inflamação na coluna ou até mesmo algum tipo de patologia, né, na coluna. Oriundo do quê? Do exercício mal orientado. E esse é um padrão que você não vai ver no Pilates. No Pilates você vai ver um padrão de melhora do movimento, te ensinar o que é o movimento e fazer com que você execute da melhor maneira possível, entendendo que o exercício ele não deve ser automatizado, e sim pensado antes de ser executado. Uma vez que você pensa o exercício, você consegue executá-lo da melhor maneira possível. E quando você automatiza, você simplesmente copia e reproduz. Né? Você não entende o que está acontecendo. E aí a gente fala daquele circuito mesolímbico dopamênico, ele não é disparado da melhor maneira possível porque você está fazendo aquilo ali muito rápido. Né? O que a gente tem hoje nas atividades que são muito rápidas? Um exemplo também, o CrossFit. O CrossFit, olha, você está falando que o CrossFit é ruim. Não, não é ruim. Só que, dependendo de quem o pratica, talvez ele não seja aquela atividade número 1 da sua vida. Né? Eu pratico treinamento de alta intensidade, CrossFit, entre outras coisas, e eu vi no Pilates a possibilidade de ganhar muito mais do que qualquer outra atividade. Então você só pratica o Pilates hoje? Não, o Pilates hoje é a minha atividade principal. Até mesmo porque esse assunto eu me enquadro muito bem, porque eu tenho 3 hérnias de disco. Então, eu melhor do que ninguém posso falar do que o Pilates pode trazer pra gente. Eu tenho L3, L4, L5, Kaká também tem isso, e a gente sabe o quanto é ruim. O quanto é ruim ficar, né, entranhado na cama. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. No início da pandemia, né, o estresse era muito grande, porque a gente para o que a gente está fazendo e se vê numa nova condição. E eu tive uma crise de coluna, né, pelo estresse adquirido pelo momento que estava acontecendo. Então, eu fiquei acamado, eu fiquei 1 dia e meio na cama. Não conseguia levantar para fazer nada, eu perdi o movimento quase que total das pernas, né, pela pinça do nervo ciático. E o Pilates, mais uma vez na minha vida, me tirou daquela condição crônica de dor. Leandro, tu fez aqueles meus exercícios malabarísticos na bola? Não, eu trabalhei a respiração, que é o princípio básico do Pilates, o ciclo respiratório e a contração abdominal, para fortalecer de maneira gradual aquela patologia, né, me restabelecer em questões físicas, para voltar devagar aos movimentos. Então, o Pilates, até nisso, ele me ajuda. Né? Até quando eu mesmo estou ruim, o Pilates vem aqui e me ajuda. Né? Então, eu sou, como eu disse, um vivenciador, assim como o Joseph, da modalidade, e eu entendo na prática o que ele traz, né, com os benefícios que ele traz. E para a galera que me conhece aí sabe que eu faço corrida de obstáculos, faço corrida de rua, então que seria impossível a quem tem problemas de coluna, né, principalmente 3 hérnias, mas pela eficiência que o Pilates traz, a gente consegue praticar da melhor maneira possível. Né, e correr em performance, que é o mais interessante de tudo.
Exatamente. O meu também é joelho, é mais uma hérnia na cervical. Então, tudo isso a gente realmente tem que cuidar mesmo pra gente. A gente não quer qualidade de vida. Então, se a gente quer qualidade de vida, se a gente quer envelhecer com qualidade de vida, meus amores, a gente tem que começar já desde já. Na verdade, a gente já tinha que ter começado lá atrás. Mas se não começar, tem gente que assim, amanhã eu vou começar a caminhar. Então, a importância do movimento, a importância da atividade. O Leandro está aqui falando, né, sobre essa promoção da saúde através do Pilates. Eu também faço, então eu sei realmente, eu experimento e posso falar também sobre isso. Eu estou também terminando o meu curso também em Pilates nessa área também. Então, é um futuro meu aí também, vou começar a trabalhar na psicomotricidade para a terceira idade, que a gente vê que a gente precisa passar essa qualidade, essa experiência, né, de vida, e qualidade de vida para pessoas já com a terceira idade. Terceira idade eu já estou até caminhando, né? Meu aniversário foi agora segunda-feira, 43 aninhos, daqui a pouco eu já estou com 50, parabéns, né? E a gente sabe da importância da gente ter essa qualidade de vida, da gente querer ter o direito de ir e vir e fazer. Né? Eu quero ir ali, então eu vou ter autonomia, eu vou ter a independência de ir e vir. Então tudo isso é muito importante. Né, Leandro? A gente está finalizando então agora, pessoal. Eu agradeço já a presença de vocês. Agradeço muito, Leandro, pela tua presença hoje. Eu acho que dá até outra live pelos assuntos que você tem. Você tem essa equipe de corrida, você tem o Pilates, você é um professor de educação física, está aí no mestrado, daqui a pouquinho já está no doutorado. Então vamos finalizar. Né? Agradeço a todos os presentes, Sol, Margarete, Manu, Joyce, muitas pessoas aqui que têm a deficiência também está aqui dentro. E com certeza, acaba não, Margarete. Então, com certeza, a gente tem muito assunto realmente para fazer. Margarete também vai estar em outra live também sobre a dança, também cadeira de rodas, que para ela assim, é sensacional. Você já presenciou algumas danças, né, com os cadeirantes. Então, eu agradeço a todos os presentes, Karina, Alina, Sol, me aponta o Sol aqui, Sol, Patrick. Vai subindo aí, gente. Vai, Joyce, já falei, obrigado. Tô dentro, Margarete, então vamos fechar aí. E agradeço muito a você, toda a tua equipe do Espírito Pilates. Quem é que trabalha com você? Fala pra mim, Leandro. Eu sei que a Aninha, que é a fisioterapeuta, né? Isso, hoje a gente tem a nossa coordenadora, né, que está até aqui na live. Ana, obrigado pela presença aqui. Nossa coordenadora, Ana Paula, né, e temos também a nossa professora Natália Braga, que não pôde estar aqui porque ela está em aula. E então a nossa equipe hoje ela está reduzida, mas ao mesmo tempo que está reduzida, ela está maximizada, porque hoje a gente tem duas frentes de trabalho, né? A gente tem uma um estúdio híbrido, né? Que tanto presencial quanto online a gente tem as duas frentes de trabalho ativamente hoje. Inclusive eu quero deixar para você que está assistindo a live agora a possibilidade de estar experimentando tudo isso que foi falado. Quem tiver a possibilidade de morar em Marechal, manda um direct pra mim, que eu vou estar oferecendo pra vocês 5 dias grátis pra galera que mora ali, Marechal, Bento Ribeiro, Deodaro. Tá? E pra galera que não tem a possibilidade, poxa, Leandro, Marechal é muito longe, como é que eu faço? Manda um direct pra mim também, hoje ainda. Fala assim, Leandro, eu vi a sua live lá com a Kaline, eu quero experimentar o Pilates online. Gente, o Pilates online, a galera que tiver aí, eu vi a Raicinha, eu vi a Juliana, eu vi a Cris, que são alunas também nossa do online, podem falar, o Pilates online é incrível, vocês vão ter uma melhor experiência de vocês em atividade física orientada, o resultado é garantido, então manda um direct pra mim, tá? Assim que acabar a live já me manda um direct que eu vou explicar para vocês como é que vai acontecer esses 7 dias grátis para vocês, tá? E Cacá, quero te agradecer muito por esse momento, tá? A gente só se vê assim, né? Meio de telefone, falando rapidinho nessa correria do dia a dia. Então, te agradecer muito por poder estar trazendo aqui para o pessoal um pouquinho do que é educação física, do que é o Pilates, nortear as pessoas que o Pilates não é só aquele treinamento da bolinha, né? O Pilates é muito mais do que isso, é uma filosofia de vida. E levar para vocês um pouquinho do que é educação física, né? Para nós que somos profissionais de educação física, levar uma educação física de qualidade, porque hoje a gente tem uma educação física de não qualidade. O
que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem muitas pessoas que se passam por profissionais de educação física. Então, tenha muito cuidado quando você ver alguém dando uma aula de educação física, procure quem é essa pessoa, né? Quem é, da onde ele vem, qual é a formação, porque hoje a gente tem algumas pessoas mal intencionadas, com a pandemia principalmente. A gente tem inúmeros alunos que muitas das vezes nem concluíram o curso de educação física, principalmente licenciados, que estão dentro das academias hoje, fazendo o exercício ilegal da profissão, pessoal. Exercício ilegal da profissão. Não pode acontecer. E, infelizmente, o nosso conselho não enxerga isso, né? O nosso conselho, tanto federal quanto regional, ele não enxerga isso. Mas quem somos nós para julgar um conselho, né? Nós somos apenas os profissionais que somos vinculados a ele. Então, isso é muito mais do que nós podemos fazer. O que a gente pode fazer hoje é nortear você que utiliza da atividade física como benefício de qualidade de vida, a entender a necessidade de saber quem te dá aula, de entender quem é essa pessoa, da onde ele veio. E é muito simples, você vai acessar o Google e vai colocar lá, identificar o professor no CREF, e você vai colocar o nomezinho dele, o CREF vai te dar uma possibilidade de colocar o nome dessa pessoa, e você vai procurá-lo. Se ele for licenciado, ele não pode estar atuando na academia. Se ele não tiver registro, nem professor ele é, tá, pessoal? Então, é muito interessante vocês saberem quem é também. E no momento de pandemia, a gente está durante um momento de pandemia em condição mundial. E a gente tem um vírus de alta réplica por questões de via aérea, que vocês viram que mata, e mata de verdade em curto tempo. E as academias e os espaços fechados são espaços que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai se contaminar. Ah, mas Leandro, existe uma condição assintomática. Sim, 20% das pessoas que hoje existem como assintomáticas são realmente assintomáticas. As assintomáticas, pessoal, é não ter sintoma nenhum, nem mecânico e nem fisiológico. Ah, ele não está com o nariz escorrendo, mas você sabe se realmente em questões corporais ele não está com vírus? A gente não tem como saber isso. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Então, são dois cuidados que eu vou pedir para vocês. Entender aonde vocês estão malhando, buscando a atividade física de vocês, entender quem é o profissional que hoje te dá aula. Então, é esse recado que a gente, como profissional, tem que passar para vocês, né? Uso de máscara consciente também. E Ana, você pode colocar aí também na descrição a página também de vocês no Instagram, Respire Pilates. Eu sei que já está divulgado, mas coloca aí mais uma vez. Porque realmente é interessante. E você é um baita de um profissional, Leandro Abado, fisioterapeuta também. E vocês são baita de um profissionais. E vocês dois juntos, mais sucesso para vocês. Vocês moram no meu coraçãozinho. Então que a gente se esbarre mais uma vez, mas a gente possa realmente se encontrar para a gente trocar mais ideias, né? E porque você realmente se preocupa com o outro, né? Não é só aquela empatia de olhar para o outro e fazer bem, mas é você poder entender esse ser e realmente ouvir as necessidades desse ser e você começar a trabalhar em cima. Essa empatia profissional que você tem, você sempre foi um baita de um profissional. E parabéns pelo teu trabalho, sempre elogio mesmo. Parabéns por tudo que vocês fazem aí também no Respire Pilates e para as pessoas também com deficiência, porque eles precisam, já têm o direito garantido, mas é muito difícil nessa sociedade eles conseguirem ainda manter essa bandeira. São muito altos e baixos, né? Muitas academias que falam que trabalham com pessoas com deficiência e você vê que não é um trabalho realmente que vai trazer benefícios ou alguma reparação ou a reabilitação. Então são poucos profissionais que trabalham nessa área mesmo e que realmente se preocupam com o outro. Exatamente. E a gente contribuiu aqui com a nossa parte também, né? Nortear todo mundo no que é possível nesse momento fazer. E principalmente militar pela causa. Nós que somos militantes da causa da deficiência, né? Levar uma coisa de qualidade, né? Eu costumo falar para os meus alunos, hoje eu dou aula também para graduação de educação física, e eu já estou puxando a galera, pessoal, não é só performance não é só levantar peso não, tem que cuidar da galera também, tá? Tem que cuidar principalmente da pessoa com deficiência, que chegar na tua academia, que chegar na tua aula coletiva, né? É entender a necessidade dele, não é deixar ele lá atrás da tua aula, é trazer ele para frente, é mostrar para ele o quanto que especial ele é, mas ele é especial porque ele consegue
além de tudo, dominar a deficiência. Ele consegue sobreviver com aquilo dali e ele consegue ser uma pessoa melhor através dela. Então isso é um recado que eu deixei para o povo também, né? Se tiver algum estudante de educação física aí também. Sim. Olha, tu vê que não deu tempo para fazer perguntas, de tanto de assunto que a gente tem para falar. Eu ia pegar algumas perguntas, mas não deu nem tempo de perguntar ou de pelo menos ouvir um pessoal falar. Mas a gente vai fazer uma próxima aí, tá, Leandro? Show, tamo junto. Fica com Deus. Dá um beijão na sua filhota linda, que é uma princesa, né? Com aqueles bilhões dela, azuis. Quando ela faz cara feia, é igual a você. O restante é igual. Normal. Então, gente, obrigada. Boa noite para todos. Semana que vem vamos ver se a gente consegue fazer mais uma live e a próxima aí, Margarete. Vambora. Um beijo, Léo. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.